Estamos de volta, hoje discutindo câncer de mama e as repercussões do programa Outubro Rosa. Dr. Tadeu, quando a gente fala de Outubro Rosa, falamos de várias instituições, o Mário Pena, a Mama Amiga, os próprios canais de comunicação, a Globo, a Oncomed, as televisões quase todas. Falamos também de serviço público. A política pública hoje ela é voltada para acolher tanto a mulher que está começando agora. Existe mamografia para todo mundo no SUS. Como é que é pensar a política pública nisso? Então, a Sociedade Brasileira de Radiologia ela diz claramente que existe um número de mamógrafos suficientes no Brasil para cobrir a população. O problema é a distribuição. E mais do que isso, mamógrafos que estão disponíveis para a estrutura do SUS, às vezes não trabalham, né? Estão quebrados, estão parados, ou têm problemas técnicos de tal maneira que a qualidade da imagem que se tem é insuficiente. Então, se a gente for por aí, essa dificuldade já é uma dificuldade a ser superada. De natureza da gestão de processos, né? Porque quando você fala de política pública, você tem que falar de inclusão, você tem que falar de busca ativa, né? Existe um professor em que eu me inspiro nele, chama-se Cibernot. Ele diz que o primeiro passo no tratamento, no diagnóstico do câncer de mama é encontrar a paciente, antes mesmo que ela possa nos procurar. Porque quando você faz esse movimento, você com certeza vai facilitar a chegada dela para diagnóstico e tratamento. No SUS, a mulher ela tem 2 circuitos que superar. É uma verdadeira maratona para ela chegar até no hospital para tratar. Então, ela tem que passar pela fase diagnóstica e, para isso, ela vai primeiro ao centro de saúde, onde ali você tem um generalista que dá o primeiro atendimento. E esse atendimento, se ele não for qualificado, ali mesmo ela fica mal examinada, mal orientada. Então, são profissionais que precisam ser capacitados, eles saberem analisar um resultado de mamografia, saber palpar uma mama. Hoje, no serviço público, não se examina mais as mulheres. Elas chegam para a gente na unidade especializada, mal orientada, ou deu uma alteração aqui na mamografia, procura o especialista. Então, todo um processo de gestão, de capacitação, de você poder facilitar a chegada dela na fase de diagnóstico e depois na fase de tratamento. E até para mostrar para você como é que nós, organização social, estamos fazendo, nós temos um dos projetos nossos que chama Dedicação. O que é esse projeto? São voluntárias treinadas, capacitadas a acompanhar a mulher que já está com o diagnóstico e precisa de ser tratada de acordo com a lei até 2 meses. Então, essa voluntária dá o suporte para ela não ficar presa, seja por conta dela, que tem muita mulher que desiste, às vezes, de tratar, para ali. Né? Ela tem um diagnóstico, mas ela não desce, não chega até o hospital para tratar. Doutor Wagner, consulta de novo. Fatores de risco que são determinantes, de hábitos que as mulheres precisam repensar. Os fatores de risco, nós temos 2 tipos. Assim. Tem aqueles fatores de risco que nós não podemos mudar, eles vão existir independente da vontade da mulher, e tem aqueles fatores de risco que elas podem interferir, mudando esse contexto mais favorável para a doença. Só para a gente ter uma ideia, assim, o principal fator de risco para câncer de mama é o sexo, é ser mulher. Ser mulher. Então, esse é o principal fator de risco. Para cada 100 casos de câncer de mama, apenas 1 vai ser no homem. Os outros 99 serão no homem. Por exemplo, lá no Instituto Mário Pena, a gente atende, em média, assim, 250, 240 casos de câncer de mama por ano e apenas 1 caso, no máximo 2 casos em homem. Tá? Então, o sexo. Depois do sexo, o segundo fator de risco em ordem de importância é a idade.
A gente sabe que o câncer de mama, ele ainda é raro antes dos 30 anos. A sua incidência começa a aparecer, começa a aumentar a partir dos 35, 40 anos. É quando a mulher devia fazer a sua primeira mamografia. E atinge o máximo de incidência após os 50 anos, nessa faixa que vai dos 50 até nos 70, 75, e depois começa a cair lentamente. Então, esses dois são os fatores de riscos mais importantes, é o sexo feminino e a idade, e são os únicos que têm importância em termos de saúde pública. Você vê que todas as campanhas, eles contemplam mulheres em tal faixa etária. O terceiro fator de risco em ordem de importância é a história familiar. E aí eu só queria complementar o que a Amanda colocou. Como ele colocou muito bem, assim, no máximo 10% dos casos de câncer de mama tem uma herança genética hereditária. Os outros 90% do câncer de mama, a mulher pega ele durante a vida. É o que a gente chama o câncer ambiental. Então, toda família vai ter um ou outro caso. É muito comum apresentar um caso de câncer de mama que não foi herdado, né, dentro desses 90%. E, normalmente, ele ocorre nas mulheres depois de uma certa faixa etária. Então, o câncer de mama hereditário, familiar, ele tem que ser mulheres jovens, que têm na mesma família antes dos 50 anos, 40, 45 anos, às vezes bilateral, né, parente de primeiro grau, irmã, mãe, tia, avó, filha, né? E aí sim, essa é, às vezes, em homem, quando acontece um caso no homem, e de ovário também. Então, essa história, esse cenário que caracteriza o câncer de mama genético familiar hereditário, né? Os outros fatores de risco que estão ligados à história hormonal da paciente, aquela paciente que começou a menstruar muito cedo e que terminou de menstruar muito tarde, depois dos 55 anos, ela fica muito exposta ao principal fator causal do câncer de mama, que é o hormônio feminino. Sim. Hoje a gente vê muito as mulheres que não têm filhos, né? As mulheres que os têm depois dos 30, 35 anos, né? E o uso excessivo dos hormônios, ou preventivos na anticoncepção, ou a reposição hormonal. O estresse, a vida corrida, a poluição, o cigarro, são fatores determinantes? Isso é muito importante porque, na verdade, é o seguinte, o que aconteceu com a mulher, nesse nosso modelo capitalista, ocidental, a vida direcionou muito no sentido do masculino. Então, o que aconteceu? Isso tudo que a mulher ganhou, em termos, nós vimos de avanço na qualidade de vida dela, e todos esses direitos que ela, como tudo na vida, ela perdeu em alguma área. E uma das áreas que ela perdeu foi a área da mama, né? E o estilo de vida hoje, nosso, moderno, ele é muito masculino, né? Até o ser masculino, ele já sofre com o estresse do dia a dia. Então, o que a mulher, olha o contexto que a mulher está incluída. Ela está vivendo uma vida masculina, então você pega um ser muito feminino, vivendo um ambiente muito masculino, esse ambiente competitivo, estressante. E a resposta ao estresse, ela gera uma alteração na imunidade adversa. Sim. E essa alteração da imunidade, ela pode aumentar ou estimular doenças infecciosas, né, e doenças também malignas. Tramandio, a mamografia, ela é peça fundamental dessa nossa conversa. Sem dúvida nenhuma. Agora, aquela mulher que fala que dói demais, que dá muito trabalho, como conscientizar essa senhora disso? Eu acho que é importante conscientizar da importância do diagnóstico precoce. E essa mamografia que vai trazer esse desconforto, vai trazer uma vez ao ano. Infelizmente, vai ser uma única vez que vai trazer esse conforto, mas os benefícios são muito enormes. O doutor Tadeu mostrou ali como palpar, o que pode perceber. Mas a mamografia, ela pode dar o diagnóstico de lesões que você jamais palparia, lesões mínimas e cujo diagnóstico, naquela fase ali, a possibilidade de cura é enorme e grande benefício, como nós falamos no início do programa, sem morbidade para o paciente, sem consequências para o paciente. Então, acho que a mamografia
é ainda o exame mais importante, o exame complementar mais importante, é o exame que tem maior especificidade, apesar de a gente, como o Wagner citou, a ressonância magnética, que tem uma sensibilidade grande, mas o que tem mais especificidade ainda é a mamografia. Só para as pessoas entenderem, o câncer de mama, ele tem uma vida longa. Calcula-se que um câncer de mama médio, de proliferação média, leva em torno de 8 a 10 anos para chegar a 1 centímetro. Então, ele tem uma idade que a gente fala que é a fase radiológica do câncer de mama. Ele tem uma fase subradiológica que ninguém vê. Depois ele entra na fase radiológica, que é quando só a mamografia vê. O autoexame é normal, o exame médico é normal, tudo é normal, mas ele já se encontra na fase radiológica, que é a fase que é detectada pela mamografia. E depois de algum tempo, dependendo da velocidade de crescimento de cada tumor, aí sim ele entra na fase clínica, onde ele é visto ou pela própria mulher ou pelo médico, pelo exame clínico. Né? Então, é muito importante a gente saber que o câncer de mama, ele tem essa fase, essa idade radiológica, onde ele só é visto pela mamografia. Doutor Tadeu, doutor Wagner, doutor Amândio, é sempre muito bom falar de saúde com segurança, para que a gente toque o coração das pessoas que estão nos assistindo agora. Já é falar mais para frente do Novembro Azul e a gente falar cada vez mais de um ano que é azul, que é rosa e que leva qualidade de vida e saúde para as pessoas ao mesmo tempo. O programa de hoje fica por aqui. Interaja conosco, envie sugestões de temas para o nosso e-mail. Obrigado pela sua companhia. Mulher, cuide da sua saúde, homem também. Um abraço e até o próximo programa. Tchau.